Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo em um documento incrível do início do cristianismo. Um que, por mais que tenha quase 2000 anos, parece que foi escrito para os nossos dias. A Carta de Policarpo para a Igreja de Filipos. Vamos descobrir juntos como essa mensagem antiga ainda conversa e muito com a gente. E para começar, olha só essa frase. O princípio de todos os males é o amor ao dinheiro. Isso foi escrito lá no século II, mas, fala a verdade, não parece um post de rede social de ontem? Essa citação poderosa é o nosso ponto de partida para entender como uma carta tão antiga consegue ser um espelho para os nossos desafios de hoje. Então, bora ver o que faz essa carta ser tão especial. Primeiro, a gente vai entender a mensagem principal dela. Depois, vamos mergulhar nos fundamentos da fé que Policarpo apresenta. Na sequência, vamos ver como a carta é um verdadeiro guia prático para a vida cristã e para se proteger de ameaças. E por fim, a gente fecha com um estudo de caso impressionante sobre a queda de um líder. Bom, antes de mais nada, quem era Policarpo? Ele era um bispo, um líder muito respeitado da igreja primitiva, e ele escreve essa carta para a comunidade cristã lá em Filipos. Mas o legal é que ele não começa dando bronca. Pelo contrário, ele elogia a galera, celebra a fé deles e principalmente ajuda que eles deram a outros cristãos que estavam presos. Ele chega a chamar as correntes desses prisioneiros de diademas dos santos. Poético, né? É super importante entender que essa carta não é uma historinha com começo, meio e fim. Pensa nela mais como um guia prático, sabe? É uma mistura de encorajamento com instruções bem diretas sobre como viver e também uns avisos bem sérios. Tudo isso para ajudar uma comunidade jovem a navegar sua fé num mundo que nem sempre era amigável. Ok, agora a gente vai para o coração teológico da carta. O que Policarpo considerava a base de tudo. Aquelas crenças que não se podia abrir mão. E ele vai direto ao ponto, sem enrolação. Olha só que resumo poderoso da fé. Policarpo lembra os filipenses do básico, do essencial. Jesus morreu pelos nossos pecados, Deus o ressuscitou e ele vai voltar para julgar todo mundo. Ele reforça que a salvação é um presente, vem pela graça. E o ponto crucial, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa própria ressurreição. Essa frase aqui conecta tudo de uma forma muito forte. Para o Policarpo, a ressurreição de Jesus não era só um fato histórico distante. Era a promessa viva, o motor da esperança de cada pessoa ali. A fé deles estava toda ancorada nessa certeza. E Policarpo não perde tempo, não. Ele sai rapidinho da teologia e já entra na parte prática. Para ele, era simples. A crença correta tem que levar a uma vida correta. Não adiantava nada acreditar nas coisas certas se o dia a dia não refletisse isso. A fé era para ser vivida. E ele deixa isso bem claro num contraste direto. De um lado, as virtudes. Não pague o mal com o mal, tenha misericórdia, perdoe. Do outro, os vícios a serem evitados a todo custo. Cobiça, o amor ao dinheiro, a fofoca, a mentira. É um verdadeiro manual de conduta. A partir daqui, Policarpo fica ainda mais específico. Ele começa a falar com grupos diferentes dentro da igreja. E claro, ele começa por cima, falando sobre os padrões para a liderança, os presbíteros. Fica muito claro aqui que, para Policarpo, ser líder não tinha nada a ver com poder, tinha a ver com compaixão e integridade. O líder ideal era aquele que cuidava dos mais fracos, que buscava quem se perdeu e, olha o tema aí de novo, que passava longe do amor ao dinheiro e não julgava os outros de forma precipitada. Agora, a atenção se volta para um grupo que tinha um papel muito respeitado na igreja primitiva, as viúvas. Elas não eram vistas como um peso, muito pelo contrário. Elas eram consideradas um pilar espiritual da comunidade. As viúvas eram vistas como as grandes intercessoras, chegando a ser chamadas de o altar de Deus. A disciplina delas em oração e a conduta exemplar, longe de fofoca, calúnia e ganância, eram consideradas essenciais para a saúde espiritual de todo mundo. O próximo grupo somos jovens. O foco de Policarpo aqui é construir uma base sólida de pureza e autocontrole para a nova geração, preparando-os para uma vida de fé íntegra. A mensagem aqui é bem direta, né? Construir um caráter forte desde cedo. A pureza é a prioridade máxima, junto com o respeito e a submissão à liderança da igreja. Era sobre formar o futuro da comunidade. Bom, não bastava só viver direito, era preciso também proteger a verdade. Então, vamos ver como Policarpo armava a comunidade contra as ameaças que eles enfrentavam tanto de dentro quanto de fora.
Policarpo aqui não estava para brincadeira. Ele usa esse termo pesadíssimo, primogênito de Satanás, para descrever qualquer pessoa que espalhasse ideias que ele via como perigosas. Especificamente, negar que Jesus foi humano de verdade, negar a ressurreição ou distorcer os ensinamentos para justificar as próprias vontades. E a solução dele para isso é fascinante. Não era para ficar batendo boca ou discutindo sem parar. Era para fortalecer a própria base espiritual. Voltar à palavra original, orar, jejuar e, acima de tudo, se inspirar na forma como Cristo aguentou o sofrimento. A resposta era disciplina, não discussão. E agora, a carta se torna um drama da vida real. Policarpo vai tratar de um problema muito sério, a falha moral de um dos seus próprios líderes. Isso tira a carta do campo da teoria e a joga na prática, de um jeito bem doloroso. O caso era de um presbítero chamado Valente. E qual foi o problema dele? A ganância, o amor ao dinheiro. Não é um problema hipotético, é uma crise real acontecendo lá em Filipos, e Policarpo se mostra profundamente triste com a situação dele e de sua esposa. A forma como Policarpo lida com isso é genial. Primeiro, ele aponta o pecado, ganância. Segundo, ele avisa a comunidade para ficar longe disso. Terceiro, e aqui vem a parte mais incrível, ele diz: não os tratem como inimigos. E quarto, o objetivo final não é castigar, mas sim restaurar, chamá-los de volta. A gente percebe então que o foco final não era simplesmente expulsar um líder que errou, era curar a comunidade inteira. O objetivo, nas palavras dele, era tornar íntegro o corpo de todos vocês. É a justiça e a misericórdia trabalhando juntas para restaurar. E Policarpo fecha a carta com esse chamado à resiliência. Depois de todas as instruções, os avisos e até o gerenciamento de crise, a mensagem principal é essa: fiquem firmes. Sigam o exemplo de Jesus, sejam inabaláveis na fé e no amor uns pelos outros. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Em tempos como os nossos, tão marcados por divisões, o que será que a gente pode aprender com esse chamado antigo? Um chamado à unidade, à integridade pessoal e a um caminho que busca restaurar em vez de só punir. A resposta talvez seja mais relevante hoje do que nunca.